E aí, garotada, beleza? Sou o Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. E aí, como prometido, estou de volta para continuar a falar sobre o sistema circulatório. Então, nós encerramos a nossa aula anterior ainda falando sobre o sistema de vasos, sobre as veias, né, que tem como característica o transporte, geralmente transporte de sangue pobre em oxigênio, tem válvulas, né? Tem uma parede com uma estrutura muscular menos desenvolvida, porque o sangue que circula dentro das veias é um sangue com a pressão mais baixa, e é o vaso que leva o sangue para o coração. A exemplo das artérias, também apresenta as túnicas ou camadas, tá? Tem a externa, que apresenta um tecido fibroso para resistência, a média, tá? Que apresenta, vamos dizer assim, um tecido elástico e fragmentos de células musculares, não é uma parede tão espessa, e a interna, que apresenta uma camada fina de tecido epitelial, tá ok? O coração, tá? Então, o coração, ele é um órgão muscular. Ele basicamente pesa por volta de 400 gramas. Se você quer ter uma ideia do tamanho do seu coração, feche o seu punho. Esse volume que você está percebendo aqui é mais ou menos do tamanho do seu coração. Ele fica localizado num local chamado de mediastino, entre os dois pulmões, e por causa da sua posição, ele tem uma inclinação para a esquerda. Tá? Então ele não fica do lado esquerdo, é por conta de alguns fatores e sua inclinação anatômica que dá a impressão que ele está no lado esquerdo do tórax. Do lado esquerdo do tórax tem o pulmão esquerdo, né? Então ele é formado basicamente do pericárdio, que é uma membrana de revestimento externo, uma camada intermediária muscular feita de músculo cardíaco, e uma camada interna chamada de endocárdio, que é o tecido de revestimento interno das cavidades. O nosso coração apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, então nós temos um coração tetracavitário. E tem também algumas válvulas que permitem a comunicação dos átrios com os ventrículos. Nós temos a válvula tricúspide, que comunica o átrio direito com o ventrículo direito, e a válvula bicúspide, alguns chamam de válvula mitral, que comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Não há comunicação do lado direito com o lado esquerdo do coração. Aqui nós temos a estrutura externa do coração. Você vê esse monte de nome aí, mas não se assuste não, que a gente não vai ter que aprender isso tudo não. Olha só a posição anatômica do coração. Ele não tem uma disposição retilínea, ele é acomodado lateralmente, e esse lado aqui fica apontado para o lado esquerdo do nosso tórax, tá? Por isso que a gente sente ele mais do lado esquerdo. Observe aqui, ó, aqui é onde ficam os ventrículos internamente, aqui tem o átrio direito, e aqui, bem aqui atrás, tem o átrio esquerdo. Aqui são os vasos sanguíneos, as veias cavas superior, a artéria aorta, tá? A artéria pulmonar, que segue para os pulmões, depois a gente vai ver isso com detalhe. E aqui eu queria mostrar um sistema chamado sistema coronariano, que são esses vasos aqui, ó, na superfície do coração. São eles que nutrem as células do coração. O sangue que passa pela cavidade cardíaca não serve para nada com relação a nutriente e oxigenação. Quem leva oxigênio, nutrientes, captura gás carbônico, recolhe resíduos das células do coração, é esse sistema de vasos aqui, chamado de vasos coronarianos, tá ok? Internamente, o coração apresenta o seguinte: o coração nós temos aqui, ó, a veia cava inferior, que traz sangue da parte inferior do nosso corpo, a veia cava superior, que traz da parte superior do nosso corpo, joga o sangue no átrio direito. Quando os átrios se comprimem, a válvula abre, jogando sangue venoso no ventrículo direito. Esse é impulsionado para
a artéria aorta pela válvula aórtica, pela artéria pulmonar, pela válvula pulmonar, que segue para os pulmões, pulmão esquerdo, pulmão direito. Lá é feita a oxigenação do sangue e o sangue retorna para o coração pelas veias pulmonares, jogando sangue rico em oxigênio no átrio esquerdo. A válvula se abre, sangue arterial para o ventrículo esquerdo, depois esse sangue é impulsionado, atravessa a válvula aórtica, seguindo pela artéria aorta para todo o nosso corpo. Aqui vai para os braços, né, para o tronco, para o tronco, né? Aqui vai a artéria carótida para a cabeça e aqui é a subclave que recebe sangue lá do sistema linfático. E aqui desce para o corpo inteiro, tá? Essa parte de baixo. Muito bem, então aqui é a nossa anatomia interna do coração. Então, como vocês puderam ver aqui, gente, sangue, a artéria, como é o caso da artéria pulmonar, não transporta sangue arterial, transporta sangue venoso. Como também nós temos as veias pulmonares, que apesar do nome veia, transporta sangue arterial. Por isso que eu falei, geralmente, a artéria transporta sangue rico em oxigênio arterial e as veias transportam sangue pobre em oxigênio venoso. A circulação. Nós temos dois tipos de circulação no nosso corpo. A grande circulação, ou circulação sistêmica, e a circulação pulmonar, ou pequena circulação. Onde o fluxo é esse. Coração, pulmão, coração. Então, sangue venoso, né, chega através da veia cava até o ventrículo direito, né? No ventrículo direito, ele é impulsionado através das artérias pulmonares para os pulmões. Nos pulmões acontece a hematose, onde o sangue venoso é convertido em sangue arterial e retorna ao coração pelas veias pulmonares. Então, é um circuito bem pequeno, tá? Por isso que o ventrículo direito tem uma parede mais delicada, mais fina. Já a grande circulação, tá? O circuito é coração, corpo, coração. Então o sangue sai rico em oxigênio, né, chega até o coração rico em oxigênio pelo átrio esquerdo, é enviado para o ventrículo esquerdo, que bombeia com muita força, saindo o sangue pela artéria aorta, indo para todas as partes do corpo, retornando ao coração. O lado esquerdo, a parede do ventrículo esquerdo, portanto, como tem que fazer uma força muito grande para impulsionar o sangue para o corpo inteiro, é a parede mais grossa, a parte do músculo cardíaco mais espessa, que é o batimento que a gente escuta mais. Ok? Frequência cardíaca. Frequência cardíaca é o número de batimentos cardíacos por minuto que o seu coração tem durante a sua, vamos dizer assim, condição de relaxamento. Relaxado, sem fazer atividade, tá? Que corresponde a 60 a 100 batimentos. Nós temos o circuito cardíaco, ou ciclo cardíaco, que é todo o ciclo de contração e relaxamento, ou seja, as sístole, contração, e relaxamento, diástole, tá? E esse ciclo cardíaco, ele demora cerca de 0,8 segundos. Então, você tem contração dos átrios, relaxamento dos ventrículos, diástole. Você tem contração dos ventrículos, sístole, você tem relaxamento dos átrios. Então, os dois acontecem de forma alternada. E esse ciclo demora menos de 1 segundo para acontecer. Como está aqui, ó. Os átrios, né, sofrem sístole, a diástole se enchem de sangue. Logo depois eles têm uma sístole empurrando o sangue para os ventrículos. Então as válvulas tricúspide e bicúspide se abrem e o sangue vai para os dois ventrículos. Os dois ventrículos se enchem de sangue porque estão em diástole. Tá? Em seguida a válvula fecha. Eles entram em sístole, os ventrículos comprimem, né, tem uma contração, e aí as válvulas
do lado direito, pulmonar, e do lado esquerdo, a válvula aórtica, se abrem e aí, simultaneamente, o sangue venoso do lado direito é mandado para o pulmão, para os pulmões, e no ventrículo esquerdo é enviado para o corpo inteiro. Esse ciclo completo demora, como eu já falei, 0,8 segundos. Como está aqui na imagem, né? Olha como acontece aí o bombeamento, a passagem. Observe que acontece simultaneamente nos dois lados do coração, só que eles têm caminhos diferentes. E nesse gráfico em animação está mostrando a questão elétrica, que eu não vou entrar em detalhe aqui, certo? Da atividade elétrica do coração, que é autônoma e que é responsável por esse movimento aí, ó. As válvulas abrindo e fechando de forma alternada, ó. Beleza? Muito bem. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes do coração quando, certo, ocorre uma sístole ventricular, principalmente a sístole do ventrículo esquerdo, porque bombeia o sangue para o corpo inteiro. Então, quando ocorre uma sístole, que é uma contração, a pressão arterial sobe para 120 milímetros a 130 milímetros de mercúrio. E quando tem uma diástole do ventrículo esquerdo, essa pressão cai por volta de 70, 80 milímetros de mercúrio. Para simplificar, aí fica 12 por 8. Tá ok? Essa pressão ela é medida por um aparelho, por dois aparelhos, né? Chama um que mede especificamente a pressão arterial, o esfigmomanômetro e o estetoscópio, que é para perceber a frequência cardíaca, né? A pulsação. Tá ok? Tá aí, ó. Certo? Então, gente, aqui a gente encerra a nossa parte teórica e agora eu vou tirar um pouquinho esse material da imagem de vocês e eu vou em seguida para os exercícios. Tá ok? Vamos lá. Agora para os nossos exercícios. Muito bem. Os nossos exercícios estão aqui, tá? Então vamos comentar aqui eles para a gente ter uma ideia e fazer uma fixação do que já foi visto. As hemácias, tá? Glóbulos vermelhos, elas vivem cerca de 120 dias. Como eu já falei, são células anucleadas, vivem pouco tempo. Tá? Aí ele quer saber, por que não ficamos sem hemácias no sangue? Como eu falei para vocês, apesar delas terem uma vida limitada, mas nós temos a medula óssea vermelha, que é uma região, fica localizada na extremidade de alguns ossos, que produz continuadamente hemácias e leucócitos para o nosso organismo. Então, enquanto a medula estiver funcionando, vai ter hemácias para a gente. Qual é a substância presente nas hemácias? É fundamental para a atuação delas no organismo. Qual a função dessa substância? A substância fundamental para as hemácias realizar suas funções é a hemoglobina. Tá? A hemoglobina ela interage com os gases, fazendo o transporte dos gases para o nosso corpo. Tá? Esse fenômeno acontece principalmente nos pulmões, né? Hematose pulmonar. Tá ok? E ela tem essa cor vermelha por conta do ferro. E, aliás, já ajudando a responder a questão seguinte: que nutriente mineral é responsável pela produção dessa substância? Faz parte da composição da hemoglobina, certo? O íon de ferro, tá? Qual doença surge quando a dieta é pobre nesse nutriente? Quando essa dieta é pobre nesse nutriente, ou seja, no ferro, a pessoa não consegue produzir hemoglobina, que é a substância que transporta os gases. Aí a pessoa apresenta um quadro de cansaço, né, de tontura, de fraqueza, porque as suas células não estão recebendo oxigênio adequadamente. Então provoca anemia ferropriva, por falta de ferro na alimentação. Beleza? Vamos lá. A nossa segunda questão. Quando o sangue é submetido a uma centrifugação, que eu mostrei para vocês, né? Aparentemente o sangue é uma estrutura homogênea, mas não é. Tá? Separa-se em duas porções. Tá? Como é o nome da porção que fica na parte superior?
é chamada de plasma sanguíneo, que é constituído de água e vários compostos orgânicos e sais minerais e também algumas toxinas. Quais são os componentes da porção que fica embaixo? Embaixo, nós temos os chamados elementos figurados do sangue, ou seja, plaquetas, que são fragmentos celulares, nós vamos encontrar leucócitos, que são células de defesa, e mais embaixo, os glóbulos vermelhos, as hemácias. A terceira questão, explica a diferença entre artéria e veia. Bom, quando eu estava explicando, eu mostrei várias diferenças, você pode escolher uma. Por exemplo, as artérias são vasos que levam sangue do coração para o corpo. E as veias são os vasos que levam sangue do corpo para o coração. Pronto. Também pode dizer que a parede das artérias é mais espessa do que as veias. Pode dizer que as veias têm válvula e as artérias normalmente não têm. Tá? E aí vai. A nossa quarta questão quer saber o que é um capilar sanguíneo. O capilar sanguíneo são os vasos mais finos que tem no nosso corpo, tá certo? Eles estão dentro da estrutura dos tecidos do nosso corpo, tá? Portanto, não dá para você ver a olho nu. E só tem uma camadazinha de células na sua parede. A quinta questão, quais são os nomes das 4 cavidades internas do coração? Qual delas bombeia o sangue para a circulação pulmonar e para a circulação sistêmica? O nosso coração ele é tetracavitário. Tem 2 átrios e 2 ventrículos. Tá ok? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O lado direito não se comunica com o lado esquerdo do coração. Então, o átrio direito, o ventrículo direito bombeia o sangue via artéria pulmonar para os pulmões, portanto, a circulação pulmonar, e o ventrículo esquerdo bombeia sangue via artéria aorta para todo o corpo da gente, portanto, circulação sistêmica, tá? Ótimo, então vamos lá. Sexta questão, a circulação sanguínea pode ser dividida em 2 etapas, sistêmica e pulmonar. Qual é a diferença entre elas? A diferença é o circuito, tá? Na circulação sistêmica, o sangue arterial, ele é bombeado do ventrículo esquerdo para todo o corpo, circula todo o nosso organismo, né? Distribui os nutrientes necessários, gases necessários para todas as nossas células e recolhe o que é produzido pelas células, gás carbônico, toxinas, e se transforma em sangue venoso que retorna via as veias para o coração de volta. Tá? Já a circulação pulmonar é um circuito menor. Do ventrículo, o sangue venoso que chega ao ventrículo direito, ele é bombeado via artérias pulmonares para os pulmões. Lá ocorre a hematose, o sangue venoso é convertido em sangue arterial, rico em oxigênio, que retorna ao coração pelas veias pulmonares, desembocando no átrio esquerdo. Tá ok? Muito bem. A nossa sétima questão. Ao examinar corações humanos, verificou-se que a parede muscular dos ventrículos é mais grossa do que dos átrios. Relaciona essa adaptação, ventrículo mais musculoso que os átrios, e com a função do coração na circulação. Ora, minha gente, a parede dos átrios, esquerdo e direito, são paredes muito finas, com a camada muscular muito fina, por quê? Qual é a força que o átrio tem que fazer? Bombear o sangue, quando ele está cheio, para o ventrículo. Precisa de muita força? Não precisa. Agora, já os ventrículos, ele tem que bombear o sangue por distâncias maiores. O ventrículo direito, ele bombeia o sangue para os pulmões, né? E o ventrículo esquerdo bombeia sangue para o corpo todo. Então, os ventrículos têm que ter uma parede mais espessa. E comparando o ventrículo esquerdo com o ventrículo direito, né, na nossa oitava questão, por que que ele é mais espesso que o direito? Pelo mesmo motivo, minha gente. Tá? O ventrículo esquerdo ele tem que bombear sangue com uma força para gerar uma pressão para circular o corpo inteiro.
Enquanto que o ventrículo direito, ele tem que bombear o sangue para os pulmões. É uma distância muito menor. Por isso, né, já respondendo a nossa oitava questão, tá? O ventrículo esquerdo é mais espesso que o ventrículo, a parede do ventrículo esquerdo é mais espesso que o direito, por conta do circuito que o sangue tem que fazer, né, quando sai do ventrículo esquerdo, que é muito maior. Tá? Então, ele é mais hipertrofiado, né, bombadozinho, do que o ventrículo direito. A nossa nona questão. Em 1 minuto, o número de vezes que o coração bate é igual ao número de vezes que a artéria pulsa? Explique. Sim, a resposta. Por quê, gente? Quando o ventrículo esquerdo tem uma contração, o sangue sai com a pressão muito alta. Para compensar essa força, a artéria, a aorta, ela dilata, para não ter problema de se romper. Quando o ventrículo esquerdo tem um relaxamento, que a pressão do sangue que sai do coração é menor, a artéria diminui seu calibre. Então ela fica fazendo um movimento alternado com o ventrículo esquerdo. Quando ele contrai, ela aumenta o diâmetro. Quando ele relaxa, ela diminui o diâmetro, que corresponde exatamente à pulsação que você sente. Tá? Essa pulsação que você sente é o movimento de aumento do diâmetro, diminui do diâmetro da artéria aorta, que é um reflexo oposto ao do coração. Tá certo? Então, a cada batida do coração, a artéria reage dessa forma, que é o que cria a pulsação. Essa é a relação que existe entre eles. Ok? A nossa 10ª questão. A pressão arterial é a pressão com que o sangue sai do coração em direção às artérias. Ok. Em todo o reino animal, a maior pressão arterial encontrada é nas girafas. O coração delas, que fica no centro do peito, bombeia sangue com uma pressão aproximadamente igual ao dobro, né, do coração humano. É por volta de 256 milímetros de mercúrio. Tá? Explique a relação dessa adaptação à alta pressão com a sobrevivência do animal. Olha, minha gente, o coração fica mais ou menos aqui, né? Olha o tamanho do pescoço deste animal. Onde é que fica o cérebro? Então, para ele bombear sangue, primeiro que é um animal grande e pesado, ele pesa cerca de 1 tonelada. Para ele bombear sangue lá para cima, a força que ele tem que aplicar nesse sangue que está dentro do ventrículo esquerdo tem que ser muito grande, porque senão o sangue não chega a todas as partes, principalmente na parte superior do corpo, por conta do tamanho do pescoço desses animais. Tá ok? Então, para o sangue chegar até o cérebro, como eu falei, ele deve ser bombeado pescoço acima, o que requer uma pressão muito grande. A nossa 11ª questão. O infarto do miocárdio ocorre quando o músculo cardíaco não recebe sangue adequadamente. Explique como o músculo cardíaco pode ficar sem sangue se há tanto sangue passando pelo coração, cerca de 5 litros por minuto. Como eu expliquei, aquele sangue que passa pelo coração, através de suas cavidades, não serve em nada para nutrir as células do coração. Quem nutre as células do coração é um conjunto de vasos que nós chamamos de sistema coronariano. São eles, que é uma extensão da artéria aorta, que vão nutrir as células do coração. Então, você pode ter uma parada cardíaca, um infarto do miocárdio, se por acaso tiver uma obstrução nesses vasos coronarianos, como, por exemplo, formação de placa de ateroma, gordura entupindo os vasos sanguíneos. Aí você vai ter um infarto, ok? A nossa 12ª. Algumas causas da morte súbita estão ligadas ao sistema circulatório. Entre elas o AVE, que antigamente era chamado de AVC, tá? Hemorrágico, e rompimento de aneurisma na aorta. Tá? Explique o que é cada um deles. Bom, o AVE, que antigamente era chamado de AVC, tá? Acidente vascular encefálico, que hoje é chamado acidente vascular cerebral,
mas não acontece só no cérebro, né? Não tem só cérebro no encéfalo. Hemorrágica é o quê? É o rompimento de artérias que leva sangue para o cérebro. Isso interrompe abruptamente o fornecimento de nutrientes e oxigênio, e aí você tem um acidente vascular encefálico. O aneurisma da aorta é o quê? É uma dilatação excessiva da artéria aorta, fazendo com que ela venha a enfraquecer sua parede e chegar até se romper. E esse rompimento provocar uma hemorragia extensa, né, que é um acidente vascular cardíaco, tá, que pode levar a pessoa à morte também. 13ª, antes da realização de uma cirurgia programada, ou seja, que não é a cirurgia de urgência, o paciente passa por exames, entre eles a realização de um hemograma, chamado de exame de sangue. Se o número de plaquetas estiver baixo do normal, a cirurgia em geral é cancelada. Por que essa cirurgia é cancelada? Gente, é só lembrar das funções das plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares que estão relacionados à coagulação sanguínea. A pessoa que vai submeter à cirurgia vai ter que fazer cortes no corpo, tá? E, portanto, vai romper vasos. Se essa pessoa tiver problema de coagulação do sangue, ele vai ter uma extensa hemorragia interna que pode levá-lo à morte. Tá ok? A 14ª questão. Transcreva no seu caderno o texto a seguir, completando de modo que se torne correto. Aí o texto é o seguinte: o sistema humano é formado por uma rede de vasos linfáticos que recolhe né? Aí tem um líquido formado por água, substância dissolvida, células mortas e, eventualmente, agentes infecciosos. Você tem que substituir essa frasezinha aí. E a conduz para se incorporar ao... Você completa. Aí vem. Aí completa. Aí, completa. Estruturas presentes no trajeto de vaso linfático. Elimina as impurezas, as células mortas, etc. Neles, há quantidade de glóbulos completa que combatem agentes infecciosos. Assim, o sistema trabalha para a defesa do organismo. Para completar corretamente, eu deixei em destaque o sistema que você vai substituir. Linfático humano é formado por uma rede de vasos linfáticos que recolhe a linfa, substitua lá, certo? E a conduz para incorporar ao sangue, substitua lá, os linfonodos, coloca lá no lugar, tá? Estruturas presentes no trajeto dos vasos linfáticos, eliminam a linfa, né, da linfa as impurezas, células mortas, etc. Neles, há grande quantidade de glóbulos brancos, que você tem que colocar lá, que combate agentes infecciosos. Assim, o sistema linfático trabalha para a defesa do nosso organismo. E é isso, minha gente. Espero que as aulas e essa revisão tenham ajudado a vocês a entender como funciona esse nosso sistema circulatório, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, já falando sobre o sistema urinário. Tá ok? Boa semana a todos, né? E que Deus conduza a nossa vida. Até mais.